Meu nome é João Amaral. Aqui em Santana, no Amapá, quase todo mundo me chama de Velho do Mar. Não é só pela idade, mas pelo tempo que passei navegando pelo Amazonas e suas veias menores, os igarapés e furos que cortam a floresta. Durante anos o rio foi meu lar, minha estrada, meu refúgio. Trabalhei em rebocadores, balsas e pequenos barcos de pesca. Conheço bem suas correntes traiçoeiras, as lendas que o rondam e os segredos que ele guarda sob as águas barrentas. Santana é um lugar simples, de gente acostumada com o cheiro de peixe, óleo de motor e o som das embarcações no porto. A vida aqui gira em torno do rio. Ele é generoso, mas também implacável. Desde garoto, ouvia histórias de pessoas desaparecidas, de criaturas que assombravam os navegantes, de lugares onde o tempo parecia parar. Mas nenhum deles mexeu tanto comigo quanto o cemitério de navios. Esse lugar existe de verdade, embora poucos se arrisquem a falar dele em voz alta. Fica em um trecho afastado, perto de onde o rio Amazonas se alarga antes de encontrar o oceano. Ali, embarcações de todo tipo jazem encalhadas, enferrujadas e esquecidas. Dizem que é um depósito de naufrágios, onde os barcos velhos vão para morrer. Outros juram que é um lugar amaldiçoado, onde os vivos não têm voz e os mortos sussurram. Foi em 1983 que minha vida mudou por causa daquele lugar. Na época, eu era jovem, cheio de coragem e inexperiência. Trabalhei como ajudante em um rebocador que transportava cargas pesadas. Achei que já havia visto de tudo no rio, mas o que vi no cemitério de navios naquela noite ainda me atormenta. Por mais que eu tente esquecer, o rio sempre dá um jeito de me lembrar. Hoje, com 64 anos, olho para o Amazonas pela janela da minha casa e sinto o mesmo arrepio. O rio parece calmo, mas esconde coisas que ninguém deveria ver. A correnteza pode levar mais que barcos. Pode carregar pedaços de você que nunca mais serão os mesmos. Em 1983, eu era apenas um rapaz com 20 e poucos anos, cheio de vontade de desbravar o Amazonas. Trabalhar em um rebocador parecia a oportunidade perfeita. A embarcação chamada Norte Rei era pequena, mas robusta, projetada para transportar cargas pesadas pelos trechos mais traiçoeiros do rio. Naquela viagem específica, levávamos tambores de óleo e alguns materiais industriais para um destino que hoje nem lembro. O que nunca esqueci foi a tripulação e a carga de tensão que nos cercava naquela noite. Éramos em 4 a bordo: o capitão, um homem taciturno chamado Cardoso, Vicente, o mecânico, experiente e desconfiado, e um rapaz chamado Júlio, tão novo quanto eu, mas com olhos que já pareciam ter visto mais do que deveriam. Desde o início, havia algo estranho no ar. O rio estava agitado e o céu, carregado de nuvens escuras, prometia uma tempestade. O silêncio entre nós era mais pesado que o barulho do motor. Ao cair da noite, a tempestade finalmente nos alcançou. O vento parecia querer rasgar a lona que cobria a carga, e a água do rio batia contra o casco como se algo quisesse entrar. Foi quando o motor do Norte Rei começou a engasgar. Primeiro, uma hesitação. Depois, um gemido metálico que nos fez trocar olhares. Em poucos minutos, o motor parou completamente. Ficamos à deriva. Enquanto o capitão e Vicente desciam para examinar o motor, eu fiquei no convés, tentando enxergar algo além da chuva que caía como um véu. Foi então que vi luzes no horizonte. Não eram luzes de cidade ou de barcos comuns. Eram intermitentes, brilhando de forma irregular, como se alguém estivesse acenando para nós.
Quando comentei sobre isso, Júlio se encolheu no canto e murmurou algo sobre o cemitério de navios. A menção daquele lugar fez meu estômago revirar. Não era possível que estivéssemos tão próximos. Vicente, ao voltar do motor, apenas confirmou. Estávamos ancorados na margem de um trecho que os mais velhos evitavam a todo custo. A tempestade nos empurrara para lá, como se o rio tivesse uma intenção própria. A tensão a bordo era palpável. O vento uivava, e as luzes no horizonte continuavam dançando, desafiando qualquer explicação. O que parecia ser um problema mecânico logo se tornaria o menor de nossos medos. A chuva havia diminuído, mas o céu continuava denso, quase sólido, bloqueando qualquer sinal de estrelas ou lua. Enquanto Vicente e o capitão ainda trabalhavam no motor, o vento trazia sons estranhos do rio. Eram mais do que o simples lamento da água contra os cascos. Eram sussurros abafados, quase palavras, que pareciam vir de todos os lados. Vicente, frustrado com a falta de progresso no motor, sugeriu que procurássemos peças em um dos barcos abandonados. Melhor do que ficar aqui parado, ouvindo. Isso, ele disse sem precisar explicar o que era isso. Relutante, concordei, embora cada fibra do meu corpo gritasse para não sair do rebocador. O barco mais próximo era uma embarcação antiga, inclinada como se estivesse prestes a afundar. Subimos a bordo com cuidado, nossas lanternas cortando a escuridão. Lá dentro o ar era pesado, com um cheiro de ferrugem misturado a algo que eu não consegui identificar. O interior estava parcialmente inundado, mas era evidente que aquele barco não estava abandonado havia tanto tempo quanto deveria. Havia marcas nas paredes, arranhões profundos que pareciam feitos por unhas. Entre os destroços, encontramos uma lanterna ainda acesa, emitindo uma luz fraca e trêmula, como se sua bateria estivesse nos últimos segundos. Como isso ainda está funcionando? Vicente murmurou, segurando o objeto como se queimasse suas mãos. O silêncio no barco era perturbador. Cada passo fazia a madeira ranger como se o próprio navio estivesse reclamando da nossa presença. Encontramos uma caixa de ferramentas, mas nenhuma peça útil. Quando voltamos ao rebocador, a tensão parecia maior do que quando partimos. O capitão estava parado no convés, olhando para o rio, e Júlio, o jovem tripulante, simplesmente não estava mais lá. Ele foi verificar a popa, disse o capitão sem desviar os olhos da água, mas ao gritar seu nome não obtivemos resposta. A chuva recomeçou fina e insistente, enquanto olhávamos para a escuridão, sentindo que algo, ou alguém, estava nos observando. A chuva transformou-se em uma garoa fina, mas o frio que senti naquela noite não vinha da água ou do vento. Era o silêncio que me incomodava. Não o silêncio habitual do rio, mas algo mais profundo, quase antinatural. Nenhum som de sapos ou grilos, nem mesmo o movimento da água contra os cascos. Era como se o Amazonas tivesse prendido a respiração. No convés, o capitão Cardoso e Vicente discutiam se devíamos esperar o amanhecer ou tentar religar o motor para sair dali imediatamente. Algo levou o garoto. Vicente disse em voz baixa, como se falar mais alto pudesse atrair atenção. Não é seguro esperar. Mas Cardoso insistia que não podíamos abandonar o barco sem uma navegação segura. Enquanto eles debatiam, decidi inspecionar o perímetro. Na borda do rebocador, algo chamou minha atenção. Uma bota. Era de Júlio, mas havia algo errado. O couro estava manchado de sangue, como se tivesse sido arrancada com violência. Mostrei a Vicente e seu rosto endureceu.
Isso não é obra de gente, ele disse, quase para si mesmo. O resto da noite se arrastou em uma vigília tensa. Eu não conseguia dormir. Apenas olhava para a escuridão, tentando enxergar algo além dela. Foi então que, perto do amanhecer, percebemos que o capitão havia desaparecido. Nenhum som, nenhum sinal de luta. Apenas seu chapéu molhado, jogado no chão. Olhei para Vicente. Ele não disse nada, mas seus olhos refletiam o mesmo medo que eu sentia. Havia algo ali conosco. Algo que não fazia barulho, mas nos via. O amanhecer chegou, mas trouxe consigo uma névoa tão espessa que era impossível ver além de alguns metros. O rio parecia engolido por um véu fantasmagórico e o norte-rei flutuava em um silêncio quase sepulcral. Vicente estava exausto, os olhos fundos e vidrados, mas continuava tentando fazer o motor funcionar. Eu, por outro lado, sentia uma urgência sombria para entender o que estava acontecendo. Decidi voltar ao barco abandonado. Não era coragem, mas desespero. Algo dentro de mim dizia que as respostas estavam lá. Peguei uma lanterna e embarquei novamente. O interior do navio parecia ainda mais opressivo naquela manhã, como se as sombras fossem mais densas, quase palpáveis. Enquanto vasculhava o convés inferior, encontrei um diário coberto de mofo dentro de um armário parcialmente submerso. As páginas estavam desgastadas, mas algumas anotações ainda eram legíveis. Eram registros fragmentados, escritos com uma caligrafia tremida. A sombra nos persegue. Ela se alimenta do medo. A água não é segura. Meus dedos apertaram o diário quando ouvi um som vindo do lado de fora. Era um movimento lento, ritmado, como algo grande deslizando pela água. Aproximei-me da janela quebrada e olhei para fora. Nada além da névoa, mas o som estava mais próximo agora, quase embaixo de mim. O pavor me atingiu como uma onda. Desci correndo pelo corredor e saltei de volta ao rebocador, minhas botas escorregando no convés molhado. Atrás de mim, o som persistia, mas eu não ousava olhar para trás. O som vindo da água não parava, mais próximo a cada segundo, e Vicente trabalhava freneticamente no motor. Suas mãos calejadas moviam as peças com precisão, mas o medo nos envolvia como uma corrente invisível. Só mais um pouco, ele murmurou sem olhar para mim. Eu mantinha os olhos na borda do barco, esperando, ou temendo, que algo surgisse. Então aconteceu. A sombra emergiu. Não era algo que eu pudesse descrever completamente, mas parecia composta de fragmentos do próprio rio. Escuridão líquida, misturada com pedaços de madeira e metal, como se o cemitério de navios tivesse ganhado vida. Ela se movia devagar, mas com uma intenção clara, e seu simples existir parecia drenar a força de quem a encarava. O motor do rebocador finalmente roncou de volta à vida. "Vai!" gritou Vicente enquanto ajustava os controles. Antes que eu pudesse protestar, ele agarrou uma barra de metal e correu em direção à borda. "Não há tempo para os dois", disse, mais para si mesmo do que para mim. Ele saltou na direção da sombra, que o envolveu em um movimento lento e inevitável. Aproveitei o momento para guiar o rebocador rio abaixo, lutando contra a névoa que ainda nos cercava. Ao olhar para trás, vi o cemitério de navios desaparecer na bruma, levando consigo Vicente e o horror daquela noite. Quando a névoa finalmente se dissipou, era como se o lugar jamais tivesse existido. Hoje, com 64 anos, ainda sinto o rio me chamando. Desde aquela noite em 1983, nunca mais naveguei. Vivo em Santana, mas evito o porto, as embarcações,
até mesmo às margens do Amazonas. O que aconteceu no cemitério de navios não é algo que se esqueça ou compartilhe facilmente. Penso em Vicente, no que ele sacrificou para me dar a chance de escapar. Às vezes me pergunto se ele sabia que, mesmo com sua coragem, aquilo nunca nos deixaria completamente. Enquanto olho pela janela, o rio se estende até onde minha vista alcança, silencioso e imponente. Por um momento, quase acredito que tudo aquilo foi apenas um pesadelo. Mas então vejo algo, uma sombra deslizando lentamente sob a superfície, como uma lembrança viva do que ficou para trás. E percebo, o rio nunca esquece. Desde pequena, o rio Amazonas era mais que um gigante de águas barrentas cortando a vida da cidade. Para mim, ele era um contador de histórias. Os pescadores, com suas redes gastas e mãos calejadas, falavam de criaturas que surgiam na névoa, navios que desapareciam no horizonte e sons que vinham das profundezas. Meu pai ria das histórias, mas eu as ouvia como se fossem um segredo confiado apenas a mim. Foi naquele ano de 1997, uma manhã abafada de novembro, que meu irmão Júlio sugeriu a pescaria. Ele sempre foi o prático da família, o que ria das tolices de pescador. Na noite anterior, enquanto ajeitávamos as tralhas, ele mencionou o cemitério de navios, como quem fala de algo curioso, mas sem peso. Vamos ver se aquelas lendas espantam os peixes ou se a sorte estará do nosso lado, disse, enquanto eu apenas assentia. Eu sabia que o lugar carregava fama de má sorte. Diziam que barcos encalhavam ali, que as bússolas enlouqueciam e que alguns pescadores nunca mais voltavam. Algo dentro de mim relutava, mas não consegui recusar. Era raro ter momentos assim com Júlio. Desde que ele começara a trabalhar no comércio local, nossas conversas se resumiam a formalidades. Naquela manhã, antes do sol nascer, saímos com o barco alugado. A névoa ainda repousava sobre o rio, como uma cortina que escondia o desconhecido. Júlio, com um cigarro entre os dedos, guiava o barco com confiança, mas eu sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Ao longe, as silhuetas dos destroços começaram a surgir. As sombras das carcaças de navios pareciam sentinelas de um segredo que o rio guardava. Eu não sabia ainda, mas aquela travessia não seria apenas uma pescaria. Quando o barco deslizou pelas águas calmas, as primeiras carcaças de metal começaram a surgir. O cemitério de navios era como uma terra de ninguém, onde o rio parecia engolir tudo o que ousava desafiar sua força. As estruturas enferrujadas estavam cobertas por uma camada grossa de limo e musgo. Algumas estavam inclinadas, quase caindo na água, enquanto outras permaneciam erguidas como monumentos a um tempo esquecido. O silêncio ali era profundo, cortado apenas pelo som oco das ondas pequenas batendo nos cascos e pelo ranger ocasional das estruturas corroídas. Até os pássaros, tão comuns na região, pareciam evitar o lugar. Júlio amarrou o barco a um dos destroços e começou a preparar as linhas de pesca. Ele trabalhava rápido, os movimentos mecânicos de quem não acredita em superstições. Enquanto ele se concentrava, algo me puxou para fora do barco. Não era curiosidade, mas uma sensação incômoda de que havia mais ali do que os olhos podiam captar. Subi em uma das embarcações abandonadas, sentindo a textura áspera do metal úmido sob minhas mãos. No convés, vi marcas incomuns gravadas no aço. Eram símbolos que não reconhecia,
formas geométricas e curvas que pareciam deslocadas naquele cenário de abandono. Júlio chamou minha atenção. Ele olhava para a água com uma expressão inquieta. Nem sinal de peixe, murmurou. Aquilo era estranho. No Amazonas, a pesca quase nunca era infrutífera. Olhei ao redor, tentando afastar o desconforto que crescia. O rio parecia esperar algo, mas não era por nós. A textura dos símbolos gravados no metal parecia antiga, mas o significado escapava à minha compreensão. Peguei minha câmera descartável, comprada às pressas no dia anterior, e comecei a registrar os desenhos. Cada clique ecoava estranhamente no vazio. Enquanto focava nos detalhes, algo ao meu redor mudou. A brisa úmida e morna que acompanhava o rio cessou, substituída por um frio que fez minha pele arrepiar. Olhei ao redor, confusa, e percebi que uma névoa densa começava a se formar, brotando da água como se o próprio rio a exalasse. Ela era espessa e se movia como uma criatura viva, envolvendo os destroços e cercando o barco onde Júlio ainda estava. Continuei tirando fotos, mas minha atenção foi desviada por algo que senti mais do que ouvi. Era um som baixo, quase um murmúrio, como vozes abafadas pelo vento. Achei que fosse minha imaginação. Só quando terminei de registrar os símbolos e retornei ao barco, percebi que algo estava errado. Júlio estava parado, a vara de pesca esquecida ao lado, os olhos fixos na água turva. O rosto dele estava pálido, os lábios apertados como se tentasse entender o que via. "Tem algo ali", murmurou, a voz tão baixa que quase não ouvi. Segui o olhar dele, mas só via sombras projetadas pelos destroços. Quando tentei perguntar, ele me interrompeu com um gesto. "Não é peixe, é grande demais." Ele se levantou, os olhos ainda fixos na superfície. "Cecília, vamos embora, agora." Havia urgência em sua voz, algo que eu nunca tinha visto nele antes. A névoa parecia mais espessa, quase nos prendendo no lugar. Júlio mexeu no motor, tentando nos tirar dali, enquanto eu observava o rio, sentindo que algo nos espreitava nas profundezas. Júlio girou a manivela do motor com força, mas tudo o que ouvimos foi o som seco do mecanismo falhando. Ele tentou mais 2 vezes, cada vez com mais pressa, até soltar um palavrão abafado. "O motor pifou", murmurou sem olhar para mim. A névoa parecia mais espessa, envolvendo o barco em um casulo. "Pega o remo", ele disse, a voz cortante. Eu não discuti. Ele começou a remar, as braçadas ritmadas cortando a água pesada. Contudo, a névoa parecia nos acompanhar, movendo-se junto ao barco como se estivesse viva. De repente, a água ao redor começou a borbulhar. Era um som profundo que parecia vir debaixo de nós. Júlio parou de remar, os olhos fixos no ponto onde as bolhas subiam à superfície. "Cecília, fica quieta", sussurrou, embora eu já estivesse paralisada pelo medo. Então, ela surgiu. Primeiramente, uma mão deformada, coberta de lodo e raízes, agarrando a lateral do barco. Depois, uma cabeça emergiu, com olhos que brilhavam como carvões acesos. A criatura era humanoide, mas com movimentos erráticos, como se estivesse presa entre 2 mundos. Júlio, movido por puro instinto, pegou o remo e golpeou a criatura. O som foi abafado, como se o remo tivesse batido em algo mole. A coisa soltou o barco e desapareceu tão rapidamente quanto surgira, deixando apenas a água borbulhando em seu rastro. Minha respiração estava acelerada quando agarrei a câmera descartável. Tremendo, olhei para as fotos que tinha tirado antes. Algo nelas estava errado.
Os símbolos que capturei agora brilhavam, emanando uma luz sobrenatural, como se fossem marcadores vivos de algo que nunca deveria ser perturbado. Júlio, vamos sair daqui, implorei. Mas ele já sabia. Sem dizer uma palavra, voltou a remar com toda a força que tinha, enquanto a névoa permanecia ao nosso redor, quase zombando da nossa tentativa de fuga. Enquanto Júlio remava com desespero, a névoa parecia brincar conosco, abrindo-se apenas para revelar novos obstáculos. Foi então que vimos o contorno escuro de algo maior surgindo à nossa frente. Um barco parcialmente submerso, com a proa inclinada para cima como se ainda resistisse à força do rio. Aproximei-me reconhecendo as letras desbotadas pintadas na lateral. Guajará 3. O nome disparou uma lembrança antiga. Meu pai comentara sobre o desaparecimento daquele barco décadas antes. Era uma história que eu achava exagerada, contada para assustar crianças. Mas ali estava ele, perdido no tempo, preso nas garras do rio. Contra minha vontade, o fascínio venceu o medo. Subimos no convés do barco, que rangia sob nossos pés como se ainda respirasse. Tudo estava coberto de lodo e ferrugem, mas o que me chamou a atenção foi um pequeno baú, caído próximo à entrada de uma cabine. Júlio abriu a tampa com cuidado, revelando um diário protegido por um couro manchado. As páginas estavam frágeis, mas a escrita era legível. Li em voz alta os últimos registros de um tripulante chamado Vicente. Ele relatava a descoberta de uma relíquia no fundo do rio, uma peça com símbolos estranhos gravados em sua superfície. Vicente descrevia a crescente sensação de estar sendo observado e os sons que começaram a assombrar a tripulação após trazerem o objeto a bordo. O diário terminava abruptamente, com palavras quase ilegíveis. Está vindo para nós. Não há salvação. Olhei novamente para as fotos que havia tirado. Os símbolos que brilhavam nelas eram idênticos aos descritos por Vicente. Tudo começou a se encaixar. A criatura que vimos estava ligada a essa maldição, talvez atraída ou despertada pela relíquia que ele mencionava. Cecília, isso não é coisa nossa, murmurou Júlio, enquanto jogava o diário de volta no baú. Ele estava certo. O peso do que descobrimos parecia nos pressionar ainda mais. A presença que nos cercava não era um acidente, e eu começava a entender que o rio guardava segredos que jamais deveriam ser desenterrados. Júlio remava com toda a força, mas a névoa não recuava. Ela nos cercava como se o rio estivesse nos engolindo aos poucos. Foi então que a água começou a se agitar novamente. Ondas formavam redemoinhos em torno do barco, e o som grave de algo se movendo debaixo de nós crescia como um trovão abafado. De repente, ela surgiu. Desta vez, não apenas uma sombra, mas a entidade inteira. O corpo deformado emergiu da água, coberto de lodo e raízes, com braços alongados que agarraram a lateral do barco. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase insuportável, como se nos perfurassem. Júlio tentou acertá-la com o remo, mas a criatura era rápida. Ela balançou o barco violentamente, quase nos jogando na água. "Segura firme!" gritei, mas antes que pudesse ajudar, um dos braços da entidade agarrou Júlio pela perna, puxando-o com força para o rio. O grito dele foi abafado enquanto ele desaparecia na água turva. Sem pensar, mergulhei atrás dele. A temperatura da água era gelada e densa, como se tentasse me prender. Lá embaixo, vi a criatura arrastando Júlio, mas o que me paralisou foi o que havia ao redor.
Dezenas de rostos deformados pela água olhavam para mim, corpos de homens e mulheres, presos no fundo do rio, como parte da paisagem submersa. Seus olhos estavam vazios, mas pareciam suplicar. Com um esforço que beirava o desespero, agarrei o braço de Júlio e puxei-o com toda a força. A entidade resistiu, mas soltou-o de repente como se tivesse desistido. Subimos à tona, ofegantes, e nos arrastamos de volta para o barco, que balançava instavelmente. No convés, olhei para o diário e para a câmera descartável. As páginas do diário estavam molhadas, mas os símbolos pareciam brilhar, mesmo sem luz direta. A câmera ainda exibia aquelas marcas brilhantes. Entendi que aquilo estava nos mantendo presos. Sem hesitar, peguei ambos e joguei-os na água. Eles afundaram rapidamente, como se o rio os sugasse. O silêncio foi imediato. A névoa começou a se dissipar e a água ao nosso redor se acalmou. Júlio me olhou, ainda tremendo, sem dizer uma palavra. Eu sabia que havíamos sobrevivido, mas algo dentro de mim dizia que parte de nós ficaria para sempre naquele lugar. O motor, inexplicavelmente, voltou a funcionar assim que a névoa começou a desaparecer. Júlio, ainda pálido e tremendo, assumiu o controle, conduzindo o barco em silêncio, enquanto nos afastávamos do cemitério de navios. O rio parecia mais calmo agora, mas cada sombra projetada na água fazia meu coração saltar. Quando finalmente alcançamos a margem, Júlio desceu do barco com passos hesitantes. Ele olhou para trás apenas uma vez, os olhos carregados de algo que eu nunca vira antes. Um medo genuíno. "Nunca mais volto para esse lugar", murmurou, com a voz quase inaudível. Fiquei em silêncio. Olhei para o rio, agora sereno, como se nada houvesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Algo ali nos observava, algo antigo, que jamais deveria ter sido perturbado. E de alguma forma, sentia que parte de mim ainda estava presa naquele lugar, junto com os segredos do Guajará 3 e os rostos submersos que jamais esqueceria. Enquanto o sol começava a se pôr, o reflexo dourado no rio parecia quase pacífico. Mas para mim, o Amazonas nunca mais seria o mesmo. Algumas histórias aprendi, devem permanecer enterradas. Contudo, mesmo que eu quisesse contar a nossa, sabia que ninguém acreditaria. Talvez fosse melhor assim. Em 2001, eu estava servindo na Marinha, mais precisamente em Macapá, no Amapá. O rio Amazonas, com sua vastidão, parecia ser um amigo silencioso e inofensivo, mas as águas que ali corriam guardavam segredos de uma escuridão que só quem as conhece realmente pode compreender. Eu estava acostumado com a rotina monótona de patrulhas, porém, naquela noite, uma missão diferente surgiu no meu caminho. Fui destacado para uma área que até então parecia apenas uma lenda contada pelos pescadores, o cemitério de navios. Os relatos vinham de pescadores que por meses falavam de luzes estranhas que apareciam entre os cascos enferrujados dos barcos abandonados. Eles diziam que ouviam barulhos e até viam sombras movendo-se entre os destroços. Para nós, homens da Marinha, tudo isso era apenas imaginação. Ou ao menos, era assim que acreditávamos. O local era desolado. O céu parecia se fundir com o rio, criando uma imensa massa de névoa que parecia engolir qualquer som. O silêncio era profundo, perturbador, como se até a natureza tivesse medo de invadir aquele espaço.
O cemitério de navios estava lá, imóvel, um cemitério flutuante de embarcações enferrujadas, como se o tempo tivesse parado há décadas. Naquele momento, eu não sabia que aquela missão simples iria mudar minha vida para sempre. Quando finalmente chegamos ao cemitério de navios, o cenário que se abriu diante de nós era surreal. As embarcações antigas, com seus cascos enferrujados, emergiam da água como gigantes adormecidos, com suas silhuetas dilaceradas pelo tempo e pela corrosão. Pareciam flutuar na névoa espessa, imóveis, como se estivessem esperando algo ou alguém. A água ao redor era turva, quase preta, e refletia fracos brilhos de luz que pareciam se perder nas profundezas. O ar estava carregado com um cheiro metálico enjoativo, algo que me fez apertar as narinas. Não era o cheiro usual de madeira apodrecida ou do mar salgado. Era algo mais forte, mais insidioso, que parecia se infiltrar nas minhas roupas e nos meus pulmões. Durante a ronda, um dos marinheiros, um homem experiente, disse ter ouvido vozes, sussurros vindos de dentro de um dos navios. Ele estava visivelmente abalado, os olhos inquietos, como se algo o estivesse consumindo por dentro. No entanto, a ceticidade foi mais forte em mim. Para mim, era apenas uma brincadeira da mente, um efeito da tensão que aquela região causava em quem ali estava. Porém, à medida que avançávamos, algo começou a mudar. Vi uma luz, fraca e tremeluzente, movendo-se entre os cascos de uma das embarcações. Primeiro pensei que fosse a lanterna de algum outro patrulheiro, mas logo percebi que a luz se movia de forma errática, como se tivesse vontade própria. A tensão aumentava a cada passo. Algo estava muito errado ali, mas o que exatamente eu ainda não sabia. A tensão era palpável, como se o ar ao nosso redor tivesse se espessado, tornando cada respiração mais difícil. Continuamos nossa investigação, mas a cada passo a sensação de estarmos sendo observados só aumentava. Foi então que ouvi algo, um som baixo, abafado, como o badalar de um sino distante. Era uma melodia que não conseguia identificar, mas tinha algo nela que cortava o silêncio de forma inquietante. O som vinha de dentro de um navio semi-afundado, quase invisível na névoa espessa que envolvia a região. Enquanto meus homens discutiam sobre a origem do som, algo me puxou para aquele lugar. Não era a razão nem a lógica que me guiava, mas uma força interna, algo que parecia estar chamando por mim. De maneira quase automática, comecei a me afastar do grupo, caminhando em direção ao casco do navio, onde o som ecoava. "Cabo Almeida, espera!" Alguém gritou atrás de mim, mas eu não parei. Conduzi o pequeno grupo que ainda me acompanhava até a embarcação, uma velha carga, quase submersa. O cheiro de mofo e ferrugem misturava-se ao ar pesado da névoa, tornando a atmosfera ainda mais insuportável. Quando subimos a bordo, fui recebido por uma sensação estranha, como se o tempo ali estivesse parado, mas não no sentido comum da palavra. As paredes do navio estavam marcadas com símbolos cravados à faca, linhas tortas e angulosas, como se alguém tivesse tentado desenhar algo que não deveria ser desenhado. Mas o pior estava por vir. Ao me aproximar de um dos símbolos, percebi manchas secas no chão, uma cor escura, quase preta. Pareciam manchas de sangue. A visão me arrepiou, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia para continuar, como se fosse tarde demais para voltar. O ar dentro do navio estava imerso em uma escuridão densa.
A lanterna que carregava falhou pela terceira vez, apagando-se abruptamente, e o som da chama vacilante foi substituído por um silêncio que parecia esmagar meus pensamentos. Quando finalmente acendi a lanterna novamente, a luz tremulante revelou paredes corroídas pela ferrugem, cada uma mais impenetrável que a anterior, como se o próprio navio tivesse engolido o tempo. Foi então que as vozes começaram. Primeiro, eram sussurros fracos, quase imperceptíveis, vindos de todos os lados como se as paredes respirassem. Então, os sussurros se intensificaram, tornando-se palavras. Não palavras claras, mas um murmúrio, algo incompreensível, que reverberava nas paredes de ferro enferrujado. O som parecia vir do fundo do navio, onde a luz da lanterna não alcançava. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, um dos marinheiros do meu grupo desapareceu. Ele estava ali, há um momento, ajudando a examinar uma das velhas caixas de madeira, e no instante seguinte, ele não estava mais. Olhei em volta chamando seu nome, mas só encontrei o seu equipamento jogado no chão, a mochila aberta com alguns itens espalhados. Não havia sinais dele, nem de luta, nem de passos, como se ele tivesse sido engolido pela própria escuridão. Senti um calafrio percorrer minha espinha, e uma sensação de pavor me atingiu com força. Algo estava errado ali, algo muito errado, e eu sabia que continuar mais adiante poderia significar desaparecer também. No entanto, não consegui parar. Uma força invisível me empurrava para a frente, enquanto o medo tomava conta de minha mente. Com apenas 2 marinheiros ao meu lado, seguimos adentro do navio, em direção ao que parecia ser o centro da embarcação. As vozes haviam cessado, mas o silêncio era ainda mais aterrador, como se o próprio navio estivesse nos observando. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior, e o medo tomava conta de mim, embora eu tentasse manter o controle. Chegamos a uma sala no coração do navio, uma sala que não parecia ter sido tocada pelo tempo. Ali, no centro, havia um altar improvisado, coberto por símbolos esotéricos, os mesmos que havíamos encontrado nas paredes, mas agora muito mais definidos e organizados, como se algo o tivesse preparado para aquele momento. A superfície do altar estava coberta por uma substância viscosa que refletia uma luz azulada, tênue, mas estranhamente intensa. A luz parecia emanar de dentro do próprio altar, como se fosse uma chama eterna que nunca se apagava. Foi então que as figuras começaram a surgir. Primeiramente, eram sombras difusas, mas logo se materializaram em formas etéreas, espectrais. Homens e mulheres, cujos rostos estavam distorcidos pela agonia, pareciam condenados àquele lugar, presas de algo muito além da compreensão. Seus olhos vazios fixavam-se em nós, e uma sensação de presságio tomou conta do ar. Um dos marinheiros, tomado pelo pânico, recuou abruptamente. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para aquelas figuras. Ele tentou correr, gritando por socorro, mas antes que pudesse sair da sala, desapareceu, como se a névoa o tivesse engolido por completo. Eu fiquei ali, paralisado, olhando para as figuras que agora pareciam se aproximar de nós. A força sobrenatural que habitava aquele lugar estava tomando forma diante de mim, e eu sabia que não havia mais volta. A sensação de desespero se intensificou quando percebi que o navio, em sua estrutura enferrujada e imponente, parecia estar vivo. As paredes, antes fixas, agora se moviam. Corredores que antes estavam abertos
se fechavam atrás de nós, e novas passagens se abriam à nossa frente, como se a embarcação estivesse decidida a nos manter ali, prisioneiros daquele pesadelo. Cada movimento meu parecia ser acompanhado por um som, uma pressão, como se algo estivesse se aproximando, algo que não queria que escapássemos. O marinheiro que estava comigo, já completamente apavorado, começou a correr desesperadamente. Sua respiração ofegante ecoava nos corredores escuros enquanto tentávamos, sem sucesso, encontrar uma saída. Finalmente chegamos à proa do navio, o último local possível de fuga. Mas a visão que encontramos ali congelou meus ossos. À nossa frente, uma figura se ergueu, uma presença imensa, com a aparência de um comandante, mas distorcida. Seu rosto era inumano, suas feições grotescas, como se os anos de morte tivessem corrompido sua carne. O olhar vazio de sua figura estava fixo em nós, e eu senti como se minha alma estivesse sendo sugada por aqueles olhos vazios. O marinheiro ao meu lado, incapaz de suportar mais, deu um grito estridente e correu em direção ao nevoeiro que cercava o navio. Antes que eu pudesse reagir, ele foi agarrado, suas pernas presas por algo invisível. Ele desapareceu na névoa, sem um som sequer. Eu não tinha mais escolha. Com um salto desesperado, pulei para a água gelada abaixo, sentindo a correnteza me puxando. Mas algo me dizia que, mesmo ali, eu ainda não estava livre. De volta ao posto, eu tentei relatar tudo o que havia ocorrido, mas ninguém acreditou. Meus superiores me olharam com desdém, tratando tudo como um simples acidente, uma falha mental causada pelo estresse da missão. Eles registraram o caso sem mais explicações, como se nada tivesse acontecido. Ninguém queria ouvir sobre navios fantasmas, nem sobre as figuras espectrais que ainda me assombravam. Pouco tempo depois, abandonei a Marinha. Não consegui mais continuar. A imagem daquele comandante deformado, o som do sino que ainda reverberava na minha mente, tudo me consumia. Eu estava marcado e nada mais parecia ser o mesmo. Hoje, vivo em Calçoene, isolado, longe de tudo que me lembre daquilo. Mas todas as noites, enquanto observo o rio, posso ouvir o som de um sino distante, uma melodia familiar que me chama de volta. E sei, no fundo, que o cemitério de navios nunca me deixou. O rio ainda guarda seus segredos, e talvez um dia eu precise voltar para encontrá-los.